Quero saudar meus irmãos com a paz do Senhor e dizer ao meu irmão ou aos irmãos que agora passo a gravar uma mensagem muito importante para aqueles que realmente consideram a palavra de Deus, o valor da palavra de Deus. O título dessa mensagem é Deus castiga a seus filhos. Vou repetir, Deus castiga a seus filhos. Quando alguém diz que Deus não castiga, a Bíblia mostra várias vezes, dezenas de vezes, que Deus castiga os rebeldes, os desobedientes. Deuteronômio 8,5 diz assim: confessa, pois, no teu coração que, como um homem castiga a seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Do jeito que um pai castiga o seu filho para o bem dele, Deus castiga também os seus filhos. A igreja, eu, você. Apocalipse 3,19 diz o seguinte: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Deus repreende e castiga todos quanto Ele ama. Aleluia. Graças a Deus. Castigos é apenas sofrimentos postos por alguém sobre uma pessoa culpada. É o castigo. Existe a provação, sofremos nesta vida provações. A provação vem para o cristão, não é por meio de sua desobediência. As provações que Deus põe o homem, o cristão, é para abençoá-lo mais e mais. Através da fidelidade do crente, da obediência dele, Deus permite as provações para abençoá-lo mais. É por meio da obediência, da santidade do cristão que Deus lhe permite as provações. Quanto castigos, é por meio da rebeldia, desobediência do cristão. Aí vem o castigo de Deus para abençoá-lo, para recolocá-lo no lugar onde ele estava, que ele tinha saído. Aleluia. E sofremos também o sofrimento, além das provações que vêm para nós, que Deus nos permite, repito, por meio de nossa obediência a Ele, vem o castigo por meio da desobediência. E só enfrentamos também nesta vida os sofrimentos genéricos. Sofrimento genérico é aquele que nem é por provação e nem é por castigos. É o sofrimento natural, comum, que todo mundo sofre. Todo cristão, todo pecador, todo ímpio, toda raça humana enfrenta sofrimento genérico, ou comum. Agora o cristão enfrenta dois a mais, diferentes, que é as provações e castigos. Os castigos têm vários nomes que convergem para a palavra castigo. Correção, disciplina, repreensão, tudo isso faz parte dos castigos que Deus permite sobre nós quando nós lhe desobedecemos. O verbo castigar, com todas as suas divisões verbais, encontramos na Bíblia 137 vezes.
E o verbo vingar 100 vezes, com todas as suas divisões verbais, 100 vezes. A vingança pertence a Deus. Quando alguém diz que Deus não se vinga, não é vingativo, a Bíblia diz diferente. Apresenta 100 vezes Deus como vingativo. 100 vezes. Veja o Salmo 94. E o versículo 1. Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence. Esse é um dos 100. Este versículo é um dos 100. Que diz que Deus é vingativo. Glória a Jesus. A vingança de Deus, ou iras, manifesta-se por meio dos castigos por ele enviado. A vingança de Deus sobre o homem e a ira dele se manifestam por meio dos castigos, das pragas que Deus envia sobre o homem. É isso aí. Os castigos que caem sobre a terra, sobre o homem, mostram a vingança de Deus sobre o mesmo. Nos mostra a ira de Deus sobre o homem. A grande tribulação são 7 anos de castigos. É a ira de Deus sobre o homem. É castigo mais castigos. O Apocalipse nos fala e nos revela muitíssimos. Ou claramente. Em Romanos 2, 5 a 10, fala sobre isso. Que a vingança de Deus, ou iras, manifesta-se por meio dos castigos que ele envia sobre o homem. Romanos 2, 5 a 10. Glória a Jesus. Alguns motivos pelos quais Deus nos castiga. Vou apresentar apenas alguns castigos pelos quais Deus nos castiga. O castigo de Deus, repito, o castigo de Deus é para o nosso bem. É para nos colocar outra vez no lugar de onde nós saímos. Do caminho do Senhor. E agora, nos dias atuais, que nós estamos aguardando a vinda do Senhor, a vinda de Jesus está a voltar a acontecer a qualquer momento. Não se descuide, meu irmão, minha irmã. Não se descuidemos. Estejamos atentos, alertas, cabeças levantadas, andando prudentemente, andando com vida de santidade, buscando a santificação, porque a noiva do Cordeiro está sendo tirada da terra a qualquer hora. Surpresa muito grande para milhões e milhões de pessoas que irão ficar. E milhões de crentes que irão ficar também. Surpresa. Muitos não aguardam agora, não esperam agora. Eu conversando essa semana com um dos meus irmãos sobre a vinda de Jesus, ele disse: pastor, ainda falta muita coisa se cumprir para Jesus voltar. Foi obrigado eu mostrar a ele, em relance, alguma coisa, alguns sinais. Foi que ele clareou e disse: eu mesmo, pastor. Então Jesus está voltando a qualquer hora. Assim, e assim são milhões de cristãos que estão assim. Mas Deus, que é misericordioso, está castigando muitos para recolocá-lo no lugar de onde ele saiu, para ser arrebatado, para não ficar no arrebatamento, não ficar para trás. Isso é a misericórdia de Deus, para comigo e para com você. E apresentar alguns motivos pelos quais Deus nos castiga. Alguns. Salmo 34, versículo 21.
Veja como é que diz. Salmo 34, versículo 21. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O que aborrece o justo serão punidos. Muitos pecadores aí têm sido punidos porque aborrecem a igreja. Têm aborrecido a igreja, muitos já foram punidos, outros estão sendo punidos, outros castigados, que a punição realmente é o castigo, por aborrecer a igreja, por odiar a igreja, por perseguir a igreja. Quando a igreja, eles não sabem nem pensam nisso. Eles sabem, mas rejeitam. Quando a igreja passa horas e horas por semana orando por eles para Deus abençoá-los. Mas aborrece os cristãos. Porque o cristão condena o pecado. Ele aborrece o cristão. Por isso são punidos. Deus não deixa impunes. A vingança pertence a Deus. Não pertence a mim nem a você. Existe crente vingativo. Que se vinga do irmão. Se vinga do vizinho. Do parente, terente. Do estranho. Mas uma vez que o cristão, cada vez que o cristão procura se vingar, mas vai descendo para o inferno. Mas é um passo para o inferno. A vingança pertence a Deus. Ao homem não. Aquele que aborrece o ímpio é punido. Então, se você, meu irmão, me aborrecer, você será castigado por Deus. Se eu lhe aborrecer, eu serei castigado por Deus. O cristão pertence a Deus, é filho de Deus, servo de Deus, e é um representante de Deus na terra, porque a igreja é a representante de Deus na terra. Se você me aborrecer, você será castigado por Deus. Se eu lhe aborrecer, serei castigado por Deus. Quem aborrecer um cristão, será castigado. É a palavra de Deus que promete. E ela tem o seu cumprimento na hora. Do jeito que ela diz, se cumpre. Muitos crentes por aí gemendo. Por quê? Castigo de Deus. Porque tem aborrecido as ovelhas do Senhor. Porque muitos pastores ficam em cima de uma cama gemendo anos e anos para poder morrer. Porque aborreceu os cristãos. Alguma ovelha de Deus ele maltratou. Maltratou alguma ovelha de Deus. E no tempo certo, Deus vem a cobrança de Deus. Deus cobra no dia certo e na hora certa. Conheci certo pastor que estava doente em cima de uma cama, o câncer acabando com ele. Chegava um irmão, o irmão olhava para ele e dizia: está pagando o que tu fizeste com meu pai, com minha mãe, com meu irmão. Todo mundo por causa de tu. Tá vendo? Eu conheci muito profundamente. Não é historinha não. Eu conheci profundamente. Castigo de Deus. Porque aborrece o cristão, aborrece o justo. Em Mateus 18 e versículo 6, eu vou ler para você ouvir. Mateus capítulo 18, versículo 6. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse das profundezas do mar. Sabe como é que a versão linguagem de hoje diz? Escute. O mesmo versículo.
Linguagem de hoje. Quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa ser jogada no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Tá vendo o valor que o crente tem? Tu vai aborrecer teu irmão? Tu vai procurar ofender teu irmão? Como tu já ofendeste? Caluniar teu irmão? Prejudicar teu irmão? Tu vai? Porque tem crente que é profissionalizado nisso aí. Prejudicar as ovelhas de Deus. Tem pastor que tem o mesmo defeito, o mesmo espírito mau de aborrecer, prejudicar, ofender as ovelhas de Deus. Mas qualquer um que toma esse caminho saiba que a punição de Deus é severa, é correta, vai chegar no dia certo. O castigo de Deus vai chegar na hora. Muitos estão sofrendo castigo de Deus, chega na igreja, fica pedindo oração, dizendo que está passando por provação. Provação que nada, meu irmão. É a mão de Deus te castigando por causa da tua rebeldia, tua desobediência. Tua fé fingida. Fala mal constantemente dos teus irmãos. Ofenda teu irmão. Prejudica teu irmão. E outras coisas perigosas que tu faz e permanece como um cristão. É o castigo de Deus, não é a aprovação não. A aprovação de Deus vem para o crente quando ele está santificado. Quanto mais ele é obediente, mais Deus prova ele. Provação é fruto da obediência do cristão a Deus. Castigo é fruto da desobediência do cristão a Deus. Glória a Jesus. Crente tem valor, teu irmão tem valor. Tira a mão do teu irmão. Deixa de prejudicar teu irmão. Porque o castigo de Deus é certo. Aleluia. Outro fator que tem levado e leva Deus castigar o crente. 1 João 2:11. Vamos ler. Primeira carta de João. Mas aquele que aborrece seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Quando ele aborrece, quando a gente passa a aborrecer seu irmão, aborrecer é coisa séria. Eu conheço, existe muito por aí que aborrece seu irmão. As igrejas estão cheias de crente que aborrece seu irmão, aborrece os obreiros, aborrece o porteiro da igreja, aborrece o pastor. Deus lhe permite a cegueira, lhe castiga com a cegueira espiritual. Ele não vê mais nada na vida espiritual. Para ele tudo está bom. Não sabe mais para onde deva ir. O seu caminho do céu para ele desapareceu. É assim mesmo. Deus permite a cegueira espiritual. E às vezes até a cegueira material, a cegueira física. Por ele aborrecer seu irmão.
Porque quem aborrece seu irmão está aborrecendo a Cristo. Está aborrecendo a Cristo. Diz a Bíblia. Caso sério. Quem aborrece seu irmão está aborrecendo a Cristo. Eu não estou bem certo o versículo, mas eu vou procurar aqui. Vou ver se encontro para mostrar. Encontrei. 1 Coríntios 8:12. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Ouviu bem? Vou ler outra vez, para você ouvir. Você precisa ouvir este versículo. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Crente tem valor. E quem peca contra Cristo, qual é o céu que ele vai? Pecando contra Cristo, qual é o céu que tu vai? Qual é o céu que eu vou se eu pecar contra Cristo? Aí vem a cegueira, vem a punição de Deus, vem o castigo. Vem as enfermidades. Na própria pessoa, ou então em um membro da sua família, ou em um filho, ou da esposa, ou no esposo, ou do pai, ou da mãe. Vem a perseguição de alguém contra a pessoa, que é o castigo de Deus. É Deus castigando para o teu bem. Por quê? Porque tem aborrecido o teu irmão. E quem aborrece seu irmão está aborrecendo a pessoa de Cristo. Aleluia. Glória a Jesus. Se tu és crente, estou falando dessa mensagem que eu tenho gravado e postado, é para crente. Eu não abri canal, nem mando mensagem para pecadores, não. Este canal, PR Maximiano Sampaio, é um canal exclusivamente para os crentes. Para santificar os crentes, mensagem de santificação, de preparação para o arrebatamento, para não ir para o inferno. Se prepararem enquanto é tempo. Eu não gravo nem posto nenhum vídeo para pecador. Não. É para você que é cristão. É para você que é crente. Aleluia. Quem aborrece um cristão está aborrecendo a Cristo. É, meu irmão. É porque essa mensagem dessa natureza, hoje em dia, não está mais saindo dos nossos púlpitos, não. Quando digo dos nossos púlpitos, eu estou me referindo aos púlpitos da igreja. Deus só tem uma igreja. Deus só tem uma igreja, é o corpo de Cristo. É composta de todos os cristãos fiéis, de todas as denominações evangélicas do mundo. Formam o corpo de Cristo, formam uma igreja. Não estou falando para uma determinada denominação, não. Não tem nada a ver com isso. Estou falando para a igreja do Senhor. Eu sou defensor da doutrina. Eu sou um defensor da doutrina. Bata em quem bater. Sou um defensor da doutrina bíblica. A palavra de Deus. Estou aqui para defender a Bíblia. Defender Deus, a sua palavra. Quem defende a igreja é Deus.
e eu defendo a sua palavra. Outro fator que tem levado e leva muitos cristãos a serem castigados por Deus é prejudicar a fé de um crente. Prejudicar a fé. Mateus 18:6. Eu já li este versículo, mas com outra natureza. Agora, este mesmo versículo, a natureza dele é outra. Estou falando. Quem prejudicar a fé de um cristão é punido por Deus. Deus se vinga dele. É castigado duramente. Mateus 18:6. Prejudicar a fé. Quando você levanta a calúnia com um cristão, você está prejudicando a fé do seu irmão. Você está mandando ele cair no mundo, não aguentar o sofrimento e ir para o mundo. Está prejudicando a fé do seu irmão. Quando você diz uma palavra má ao seu irmão, está prejudicando a fé do seu irmão. Muitos com a palavra má de outro irmão se desviam. Muitos se desviam. E não querem mais saber da igreja. Mas ai daquele crente que prejudicar a fé do seu irmão. Jesus disse que é melhor para esse crente amarrar uma pedra no pescoço e se meter na profundeza do mar e morrer, do que prejudicar a fé de um irmão. Tem muitos cristãos por aí prejudicados. Muitos cristãos prejudicados, eu conheço vários. Prejudicados por alguém, por crente. Crente meu que prejudicou. Eu conheço. Eu estou com 68 anos de fé, pela misericórdia de Deus. 40 anos de pastorado. Conheço muitos, sofrendo no mundo, por causa de língua podre de muitos cristãos. Até crente desviado por causa de palavras terríveis e maus de alguns pastores. Eu mesmo não estou desviado. Eu sou sincero. Me ouça. Eu não estou no mundo porque eu sei quem crie. Eu sei em quem crie, sei para onde eu vou. Mas eu ouvi palavras de obreiros que foi para me jogar no inferno. Obreiros, amigos. Pastores. Foi para me jogar no inferno. Mas estou firme em Jesus. Graças a Deus. Andando para o céu. E vou para o céu. E vou ser arrebatado. Quando Jesus voltar por esse dia. Está voltando. Em nome de Jesus. Eu sei que tem enfrentado. Tentaram me jogar no mundo, prejudicar minha fé. Mas estou firme em nome de Jesus, estou firme, aguardando o arrebatamento da igreja. Fique firme, meu irmão. Vê as tribulações, sofrimentos, perseguições, fica firme. Agora não prejudique seu irmão. Se você prejudicá-lo, você será castigado duramente pelo dono dela, pelo dono da ovelha, pelo dono do irmão a quem você prejudicou. Diz a Bíblia que nós somos castigados por meio daquilo que nós fizermos com os outros. O que eu fazer com você errado, serei castigado, receberei castigo por isso. Mateus 7:2. Vamos ler.
Vamos ver o que foi que Jesus falou em Mateus 7,2. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. Amém? Com o juízo com que eu julgar alguém, serei julgado também, punido, castigado com a mesma punição. Deus permitirá a outra pessoa, alguém, fazer comigo a mesma coisa. Me julgar do mesmo jeito como eu julguei o irmão. Cuidado para não julgar o seu irmão. Não levantar calúnia, não fazer mal, nada contra ele. E diz ainda: e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. As coisas de Deus é assim, hein? O mal que fizer a você, Deus vai permitir outro fazer a minha amanhã. Serei castigado. Aleluia. O profeta Obadias, sobre esse assunto, fala claramente. Obadias capítulo 1, e versículo 12 ao 15. Não vou ler não, mas Obadias capítulo 1, 12 a 15. Fala bem claro sobre isso. Aleluia. Muitos crentes aí sofrendo, debaixo do castigo de Jeová, mas não entende que é castigo, só diz que é provação. Mas estou passando na provação, estou passando numa prova, só vê provação. Não vê o mal que ele fez ao irmão, quanto ele prejudicou seu irmão. E agora a correia de Papai do Céu está batendo nele. As correlhadas de Deus. Aguenta. Não é provação, não. Lembra-te do que fizeste com o teu irmão, o que disseste ao teu irmão, a calúnia que levantaste com o teu irmão, as palavras más que falaste ao teu irmão, as injustiças que fizeste ao teu irmão. Mas fica de graça, é? Não é provação, não. É punição de Deus. É castigo, meu filho. Aleluia. Outro meio pelo qual Deus castiga o cristão é quando ele toma santa ceia em pecado. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27 ao 31. Tomou santa ceia em pecado, vem o castigo de Deus. Coisa séria. Há anos passados, nas Santas Ceias das igrejas, nós víamos 3, 4, 5, 6 irmãos pedirem perdão para cear. Era normal isso aí. Antes da Santa Ceia passar, antes de ser distribuído o pão e o vinho, eles procuravam os diáconos, presbíteros, e confessavam suas culpas, pediam perdão e ceavam. Hoje, ninguém vê mais nenhum. Será que não estão pecando não, esses crentes? Estão fazendo nada errado? Será que virou anjos celestiais? Que não precisa mais pedir perdão para cear? Só Deus sabe. E o coro de Jeová caindo, batendo. Castigo. Castigo. Porque Deus castiga é bíblico. Eu vou ler, você ouvir. As horas estão se passando.
Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo do corpo do Senhor. Agora veja, por causa disso há entre vós muito fracos e doentes, e muitos que dormem, que morreram. Mas nem na Santa Ceia nós ouvimos mais essa leitura ser lida. É difícil. Estão vivendo nos dias da iminência do arrebatamento da igreja. Quem quiser ser arrebatado, esteja preparado. Você que está me ouvindo, quiser ser arrebatado, esteja preparado. Feche a boca, não fale mal do irmão, não persiga seu irmão, não ofenda seu irmão, para não ser castigado, para não ser deixado do arrebatamento. A igreja está sendo tirada da terra, a qualquer momento. Amém.